santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo a terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora nova luz se erguer. Povos ajoelhar, ouvir a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nascer. Ó Santa noite em Belém, Jesus nasceu. Com os corações alegre nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Povos ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó Santa noite em Belém, Jesus nasceu. Ó Santa noite em Belém, Jesus nasceu. Bom dia, um feliz sábado a todos. Muito obrigado, Antônio Carlos. Que louvor especial. Aquecendo o nosso coração para os momentos de Natal, momentos de final de ano, momentos que muitos viajam, outros recebem visitas de familiares. E é sempre bom estarmos reunidos. Relembrando também, acima de tudo, o que isso representa na nossa vida, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Eu estive no primeiro culto, estou agora novamente aqui e vou dizer o que eu disse no início. Me sinto em casa, vejo vários amigos, pessoas queridas, e nesse momento especial de adoração, que juntos sejamos aqui mais perto de Deus, nesse que é um dos últimos sábados do ano, né? Estamos terminando o ano, penúltimo sábado, juntos vamos adorar ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, não sobre o nascimento de Jesus, mas sobre a sua obra, aquilo que ele representa, até num tom de
retrospectiva, você pode olhar para esse ano e rever um pouquinho como foi a sua comunhão com Deus, a sua proximidade com Deus. E, enfim, nós vamos ver um pouquinho sobre como Deus quer se aproximar de você hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Esse que é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. Ao preparar essa mensagem, admito que encontrei centenas de mensagens e sermões sobre esse capítulo, tamanha a sua riqueza. Portanto, nós não vamos esgotar o assunto aqui, mas vamos fazer apenas uma breve síntese da mensagem de Romanos capítulo 8. Você encontrou Romanos 8, verso 1? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero, antes de discorrer sobre o assunto desse texto, eu quero contar uma história que... tem o passador, amigo? Gostaria de contar uma história. Está aqui. Muito obrigado. Uma história que li recentemente, história de Hiro Onoda. Esse é um soldado japonês que combateu na Segunda Guerra Mundial. Ele foi enviado já no finalzinho para as Filipinas, 1945. E lá não tinha sinal de comunicação, celular, internet, rádio. Ele ficou totalmente distante do mundo. E a guerra acabou e ele não ficou sabendo. Na verdade, os aviões lançaram panfletos dizendo que a guerra tinha acabado. Mas como você sabe, na Segunda Guerra Mundial havia uma guerra de narrativas. Muitas mentiras, muita fake news. Diante disso, ele achou que aquela era mais uma estratégia dos inimigos. E então ele continuou firme na batalha, usando seu uniforme, comendo escondido frutos, alimentos de alguns agricultores, vivendo no meio da floresta. Por 29 anos. A guerra já tinha acabado, até que um garoto, um jovem, se interessou pela sua história, de sobrenome Suzuki. Norio Suzuki, se interessou pela história e foi atrás dele, até que ele encontrou aquele velho soldado que se recusava a voltar, mesmo diante de toda a história, a comprovação de fatos. Ele pedia para que um oficial superior então desse a ele a dispensa. E foi isso que o governo japonês fez, e conseguiram encontrar o seu comandante, e ele foi levado então de volta para casa, lutando em uma guerra que não existia mais. Isso me fez refletir um pouquinho sobre a nossa realidade espiritual. Existem guerras reais, batalhas realmente que existem. Porém, também existem algumas outras batalhas que já foram terminadas, já foram encerradas. E podemos dizer que Romanos 8 vai falar exatamente sobre isso. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando da guerra espiritual, do pecado que habita em nós. O capítulo 7, o capítulo anterior, o contexto imediato, fala exatamente do bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E já o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, eu não valho nada. Essa é a guerra contra o pecado, essa é a guerra que eu e você batalhamos todos os dias. Sabe aquele pecado que bate a nossa porta, aquele mau costume, aquela falta de disciplina, aquele pecado que a gente precisa vencer? Então, existe uma luta. Ora, o problema é quando a gente pega um pecado lá do passado, um ato falho, uma situação. Sabe aquele dia que você gostaria que fosse deletado da sua vida? Aquele dia que você tem vergonha de ter acordado e ter feito o que você fez? Então, de tempos em tempos, esse dia volta à nossa memória. E aquele sentimento de culpa bate à nossa porta, a porta do nosso coração. E muitas pessoas carregam o fardo dessa culpa por dias, semanas, meses e anos. Algum tempo atrás, pregando numa igreja, um senhor que tinha idade para ser o meu avô me procurou e falou assim: pastor, eu carrego um segredo comigo,
há cerca de 50 anos. 50 anos atrás, eu traí minha esposa e ninguém sabe. O que eu faço com isso, pastor? Ele me convidou então para que juntos contássemos para a esposa dele. Pessoas amadas, queridíssimas, trabalhavam na igreja. Veja, o pecado continua sendo pecado. O erro continua sendo erro. Mas Romanos 8 fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa carregar por mais tempo o peso da culpa, porque você tem um Salvador maravilhoso, um Salvador que te liberta. Os pesquisadores e estudiosos do livro de Romanos, comentaristas bíblicos, falam um pouquinho sobre essa palavra, condenação, que é do grego katakrima. Por exemplo, William Greathouse diz que condenação aqui é mais do que uma absolvição judicial. John Murray diz que se refere não apenas à libertação da culpa, veja, mas ao poder escravizante do pecado. E F.F. Bruce, no seu famoso comentário de Romanos, ele fala que não é apenas condenação, mas a punição que se segue a essa condenação. Em outras palavras, poderíamos imaginar aqui num cenário de julgamento. Trouxe essa foto até para provocá-los. É a imagem do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil. Imagine que o seu caso está sendo julgado nessa corte e, de repente, todos os juízes dão o seu parecer, os ministros falam e você é condenado. Não tem mais o que fazer. Por unanimidade, você está condenado. Porém, depois que sai a sentença de prisão imediata, o presidente da casa se levanta, tira a sua toga, coloca nas suas mãos, vira-se para o guarda e fala assim: eu vou cumprir a pena no lugar desse réu condenado. Que loucura isso, né? Surreal. Pois é. Foi potencialmente maior na corte do universo. Pecado continua sendo pecado. Erro continua sendo erro. Não temos um Deus que passa a mão na nossa cabeça e fala assim: filho, você não fez tão errado assim. Não. Deus abomina o pecado. Ele continua realmente justo, reto, perfeito. Mas ele pega aquela culpa que você não precisa mais carregar, porque ele pega para si e fala assim: deixa comigo, isso aqui é meu. A culpa e a sentença agora não te pertencem mais. Isso tudo agora eu vou pegar para mim. Isso é maravilhoso, porque não é apenas uma mensagem daquelas existencialistas, humanistas, aquelas mensagens que colocam o ser humano no centro do universo como se tudo girasse ao nosso redor. Na verdade, não estamos falando de nós como seres amados por Deus. Nós estamos falando de um Deus que ama. Não é sobre nós, entende? É sobre Deus. Não importa o que a gente faça, o que a gente tente fazer, aquilo que a gente conseguiu, as nossas conquistas e realizações, assim como nossos erros. Deus continua sendo Deus. John Piper diz: justificação é um ato de Deus, não do homem. Um veredito divino para absolver o culpado com base em algo que ocorreu fora de nós. Fora de nós. A cruz de Cristo. Está além, transcende tudo o que nós podemos fazer ou pensar. Isso é libertação da culpa. Agora já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porém, Deus, ele é tão sábio, tão amoroso, que ele também pensou no pós-libertação, no pós-culpa. Se você entendeu a mensagem até aqui, entendeu essa passagem, você pode respirar aliviado, ficar feliz, mas a pergunta é: o que vai acontecer depois que você sair por aquelas portas? O que vai acontecer hoje à tarde, amanhã? Como vai ser a sua vida depois que você é perdoado e que você não é mais condenado? Romanos capítulo 8 fala um pouquinho sobre as ações do Espírito Santo. E uma delas eu destaco aqui no verso 26, que eu quero ler com você. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
É isso que diz a palavra. O Espírito Santo, ele tem uma trilha de ação aqui em Romanos capítulo 8. Por exemplo, ele liberta da lei do pecado da morte, ele nos capacita para cumprir a lei, ele nos dá vida e paz, ressuscitará nossos corpos. No verso 13, ajuda a mortificar o pecado. Verso 14, guia os filhos de Deus. 15 e 16, testifica que somos filhos de Deus. Verso 23, é o penhor da redenção futura. E o verso que lemos, ele ora por nós quando a nossa oração é fraca. Então veja, Deus ele nos pega ali da condenação, da miséria que somos, ele tira tudo isso e agora ele nos guia, nos conduz. Deus, Espírito Santo, pega você, pega a mim e vai guiando, vai costurando a nossa vida, a nossa santificação. E aqui o que eu destaquei é um ponto muito especial nessa jornada, que é a oração. Por quê? Não existe uma regrinha para orar, né? Os discípulos de Jesus perguntaram: Jesus, nos ensina a orar. E essa é uma petição muito comum, frequente. Na faculdade não teve uma matéria lá no curso de teologia, oração, como você fazer uma oração aceitável a Deus. Sabe por quê? Porque não existe como nós seres humanos fazermos uma oração aceitável a Deus. Na verdade, reconhecer que não sabemos orar talvez seja um passo muito importante. Tem uma frase de um autor desconhecido, que o primeiro passo para que uma oração seja rejeitada por Deus é pensar que se sabe orar, ou que consegue por seus próprios méritos. É a lição do publicano e do pecador. Perdão, publicano que era o pecador e o fariseu e o publicano. Um que achava que sabia orar e o outro que reconhecia que era um pecador indigno. É assim. Se você tem a impressão de que a sua oração não passa do teto, lembre-se, não é só uma impressão. É verdade. A gente não sabe orar. Mas aqui está a boa notícia. Deus Espírito Santo pega essa oração tão falha, tão confusa, ele transforma isso. Ele não só nos ensina a orar, mas ele transforma também a nossa oração, entende? Eu me lembro que quando meus filhinhos, que hoje já são grandes, 9 e 7 anos, quando eles eram bebezinhos, eles choravam, só sabiam chorar, né? Só sabiam chorar. E aí tinha um chorinho, minha esposa, a mãe, olhava e falava assim: é fome. E era fome. O mesmo choro, para mim, o mesmo choro. Agora é fralda. E era fralda. E assim por diante. Chorou, é febre. Pegava o termômetro, era febre. Um choro. A criança só sabia chorar. O Samuelzinho e a Sara só sabiam chorar naquela época. Não sabiam falar nada. Assim somos nós. Muitas vezes, nossa oração é como um choro de bebê. E muitas vezes, já aconteceu comigo, e talvez tenha acontecido com você também, você vai orar e não sai palavra nenhuma, só sai lágrimas, né? E deixa eu falar que está tudo certo. Porque Deus Espírito Santo, ele pega você pela mão e na sua jornada de oração, ele te leva até a presença de Deus Pai. Ele transforma tudo isso. Porque ele é assim. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E existe uma vida de santificação após a libertação e passa pela transformação que o Espírito Santo faz na sua vida. Agora alguém pode perguntar: por que precisamos orar sendo que Deus já conhece nossa oração? Não poderia já deixar no automático? Aqui entra uma outra questão maravilhosa da vida cristã, que é a dependência de Deus. Dependência de Deus, e isso dá propósito, dá sentido para a vida cristã. Eu tenho ouvido muitas vezes de pessoas que, quando eu as batizo, por exemplo, lá com 50, 60 anos,
A pessoa ali no tanque de batismo olha para mim com os olhos com lágrimas e fala assim: pastor, como eu gostaria de ter feito isso lá atrás. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi da minha vida? Pessoas que andaram por caminhos distantes do Senhor, fizeram coisas contrárias à palavra e sofreram muito por isso. Passa o tempo, elas falam assim: como eu gostaria de ter vivido uma vida ao lado de Jesus por mais tempo. Então, você que é jovem, pergunte para alguém que já esteve distante do caminho do Senhor. Pergunte a essa pessoa: valeu a pena? Com certeza, a resposta é óbvia. Não vale a pena ficar um minuto longe de Deus. E lembre-se, os inteligentes aprendem com os próprios erros, o sábio com os erros dos outros e o tolo, ele insiste em permanecer nos seus erros. Assim, podemos aprender com experiências dos outros. Não vale a pena ficar nem um segundo longe do nosso Deus. Por isso, o capítulo, caminhando aqui para a parte final, ele vai dizer o quê? O apóstolo Paulo, então, concluindo, no verso 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta retórica, uma pergunta que não exige uma resposta imediata. É uma pergunta assim para dizer, bom, nada vai nos separar. Quem pode nos separar? Nada, ninguém. Então o apóstolo começa a listar algumas questões, algumas coisas. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez ou perigo de espada? No verso 37 ele continua: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não sei se você reparou, mas aqui aparece toda a divindade em Romanos 8. Não há condenação para os que estão em Cristo, não há separação de Cristo. O Espírito Santo guiando a nossa jornada, e agora, para concluir, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Ou seja, toda a divindade está preocupada em ficar mais perto de você, em te tomar pela mão, te conduzir, te tirar do poço do pecado e te conduzir para o lugar onde eu e você devemos estar, que é na presença do nosso Deus. Queridos, o apóstolo Paulo faz inicialmente no verso 35 uma lista de 7 itens. Itens materiais que não nos podem nos separar do amor de Deus. Depois, no verso 37 em diante, ele faz uma segunda lista com 10 itens, totalizando então 17 pontos materiais, temporais e espirituais que não nos podem separar do amor de Deus. Em outras palavras, nada, absolutamente nada e ninguém nos pode separar do amor de Deus. Isso não é só uma certeza, uma garantia, é também um apelo. Um apelo. Uma vez que eu e você, nós temos um Salvador que não vai nos perder, um Salvador compassivo que nos ama e de maneira alguma vai querer ficar longe de nós. Esse Salvador também é um gentleman, é um cavalheiro que não obriga e não força. Em outras palavras, só existe uma pessoa nesse universo que pode te afastar de Deus, que é você mesmo. Olhe para o ano de 2025. Como foi sua caminhada com Deus? Você esteve perto? Longe? Saiba que tem um Deus que quer você nesse finalzinho de ano, ano que vem e por toda a eternidade. Um Deus que quer você bem pertinho dele,
Um Deus que te toma pela mão, te tira lá do poço mais profundo do pecado, da culpa, da incerteza e do medo, que te conduz uma vida de santificação e quer você perto dele. Talvez eu esteja falando para alguém que se afastou de Deus esse ano. Alguém que viu a casa do Pai ficar mais longe. Você deve conhecer a história do filho pródigo de Lucas 15. Eu li um texto muito interessante que o autor coloca na primeira pessoa a experiência do filho que se afastou do pai, mas que voltou. Queria ler essa história para você agora. Eu não sei exatamente quando começou. Só sei o que antes me parecia, aquilo que me parecia preencher, começou a ficar pequeno. A casa de meu pai era boa demais, mas eu queria o meu próprio mundo. Queria descobrir o que havia lá fora. Então pedi a herança. Pedi a herança de meu pai como se ele já tivesse morrido. E ele me deu. Eu fui embora, aproveitei, gastei, me achei livre, me achei feliz, tive tudo, menos a paz. Não percebi que a cada passo eu deixava não só a minha casa, mas também a minha identidade, quem eu era. Quando o dinheiro acabou, os amigos também acabaram. Fui parar num lugar que nunca imaginei, cuidando de porcos. Um judeu como eu, cuidando de porcos. Com fome, sujo, esquecido, desejando comer aquela comida dos animais. E foi lá no fundo do poço que me caiu a ficha. Eu me lembrei da casa, me lembrei do meu pai, até dos servos dele, que comiam melhor do que eu. Pensei em voltar, não como filho, afinal já tinha perdido esse direito, mas talvez como servo. Ensaiava o discurso a cada passo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando cheguei perto, ele me viu. Ele me viu de longe e ele correu. Você entende isso? Ele correu até mim. Não perguntou nada. Não me deixou nem terminar o discurso. Ele me abraçou, me beijou, mandou vestir minha melhor roupa, me deu um anel, sandálias, mandou fazer uma festa. Ele não me recebeu como servo, ele me recebeu como filho. Eu saí da casa buscando liberdade e só encontrei escravidão. Mas quando voltei quebrado, fui recebido com honra. Eu achava que ele tinha me esquecido, mas na verdade ele nunca deixou de me esperar. Hoje eu vivo para contar essa história. A história de um filho que se perdeu, mas foi encontrado. De alguém que achava que era tarde demais, mas descobriu que nunca é tarde para voltar para o Pai. Eu tenho uma certeza nessa manhã que o seu lugar é perto de Deus. E Ele quer isso para você. Talvez essa seja a oportunidade do céu para você. Para você se libertar da culpa, para você ser guiado pelo Espírito e para você ficar mais perto dEle. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar
para que você sinta a paz da liberdade, da culpa. Mas também quero orar para que você saia daqui na presença de Deus e assim permaneça nesse restante de ano, no ano que vem e por toda a eternidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado pelo seu amor. Obrigado por quem o Senhor é, apesar de quem nós somos. Obrigado pela libertação da culpa, da condenação. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque Deus Espírito Santo transforma as nossas orações, por mais confusas que sejam, Ele transforma em orações aceitáveis ao Senhor. E obrigado porque o Senhor quer que passemos tempo juntos na sua presença. Senhor, obrigado por tudo isso. Obrigado também porque um dia poderemos agradecer olhando nos seus olhos. Que esse dia chegue logo, Pai. Se alguém entrou aqui, presente fisicamente na sua casa, mas distante espiritualmente da casa de Deus, que hoje esse filho encontre o abraço amoroso do Pai. Essa oração eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém.